tudo bem? Fala, Senhor, e Deus fala. Por favor, abra a Bíblia na sua casa. Aí você diz, Jurandir, eu já cansei de ouvir isso. Mas não pode. Todos os dias o Espírito precisa falar aos seus ouvidos. Que você precisa da palavra do Senhor. Que você precisa ouvir a voz do Senhor. Bora lá num resumo geral? O lar para Deus é a série, o tema geral. O primeiro tema foi um lar consagrado ao Senhor. Josué disse, eu e minha casa nós vamos servir o Senhor. A minha casa é do Senhor. Na minha casa tem a presença do Senhor. O segundo tema, não se esqueça, há algumas coisas que precisam ser ajustadas no lar. Não primeiro as questões físicas, materiais, não. E nem as acadêmicas, mas sim as questões espirituais primeiro. Depois você coloca as questões dos relacionamentos, os sentimentos. E aí segue, ok? Terceiro, não se esqueça, se o Senhor não edificar, você não vai conseguir pôr em ordem. Se o Senhor não assumir o comando da sua casa. Você viu que Abraão ele foi chamado para tornar o seu lar um lugar espiritual. O santuário para a presença de Deus, culto familiar, Abraão estava muito claro isso para ele. Manoá entendeu que como ele deveria educar o seu filho, ensinar o seu filho, ele pediu de Deus, Senhor, nos ensina, vem, por favor, nos ensina. E ali você lembra que eu falei, ensinou o regime vegetariano, tá certo? Os cuidados com a saúde física. Ontem nós vimos que Noé ele foi chamado por Deus para que ele pudesse então levar a sua família para a salvação, para dentro da arca. E você deve fazer isso, e eu diariamente. Agora o sétimo e último tema, não posso esquecer, feliz sábado, hoje é o dia do Senhor, dia maravilhoso, santo dia, lar convertido, Malaquias, o texto clássico para os últimos dias, a respeito do lar. Não se esqueça, o apóstolo Paulo fala, os dias são difíceis, vivemos dias difíceis, e os últimos dias vão se intensificar. E é por isso que nós precisamos de entender o plano e o projeto de Deus para as famílias nos últimos dias. Capítulo 4 de Malaquias e o versículo 5. Olha o que diz aqui. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Esse aqui não é o Elias físico, porque Elias está no céu. E o único que virá dos céus, claramente na Bíblia diz que é o Senhor Jesus que virá. E ele virá com os seus anjos para buscar os seus. Então essa daqui é uma mensagem antes, porque diz o seguinte, antes que venha o grande dia do Senhor. É a vinda de Elias antes do dia do Senhor. Mas que vai ser? Como que vai ser essa experiência? Elias era um homem cheio do Espírito Santo. Elias foi um homem que levou a nação e as famílias ao reavivamento e à reforma. Elias chamou, olha, decidam hoje a quem vocês vão servir. Se ao Senhor ou se a Baal. Então hoje o Espírito Santo está tomando os seus instrumentos, o Espírito Santo está tomando a igreja remanescente para chamar o mundo para se converter, para experimentar o reavivamento e a reforma. Aqui diz que antes que venha o grande dia do Senhor, Elias vai ser enviado. E o que Elias vai fazer? Eu lhe pergunto, Elias tem capacidade de converter o nosso coração? Não. Porque ele é humano. Nenhum ser humano tem capacidade de converter o nosso coração. Somente hoje, aqui, o Espírito Santo, através da presença de Jesus, ele quer selar o nosso coração com o caráter de Cristo. Fique bem claro isso para você e para mim. E ele diz, olha, e ele vai fazer uma obra extraordinária. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O coração do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. O coração da família, a restauração do lar. Sabe por quê? Porque esta foi a primeira instituição de Deus. Deus estabeleceu aqui no planeta Terra, no Jardim do Éden, o primeiro lar, o santuário maravilhoso da presença de Deus no lar. Era linda, maravilhosa a experiência. E Deus quer fazer esta maravilhosa obra nas famílias antes da volta de Jesus. Porque Deus quer converter o lar, a família, espiritualizar o lar e a família. Sabe para quê? Para levar para o céu.
Porque Deus veio e estabeleceu e agora Ele vai levar e depois Ele vai trazer de volta para colocar no Éden restaurado. Lhe pergunto, você quer a conversão do seu lar? Culto familiar. Você quer a conversão do seu lar? Bíblia no seu lar. Você quer a conversão do seu lar? Oração no seu lar. Você quer a conversão do seu lar? Torne o ambiente, o clima, a atmosfera espiritual. Que os assuntos e as conversas possam girar em torno das questões de Deus, das questões morais, das questões éticas desta vida. Que pena que são apenas 7 minutinhos diariamente. Mas eu faço com isso uma oportunidade para estender a você um convite. Continue a estudar sobre estes assuntos. Não se esqueça, antes da volta de Jesus, a conversão do lar é o alvo de Deus. A conversão da sua casa é o alvo de Deus. A conversão, a santificação da sua vida é o alvo de Deus. Tornar o seu lar um ambiente espiritual, um lugar com a presença dos anjos, um lugar convertido. Por favor, deixa Deus converter o seu lar. Por favor, deixa Deus converter o seu coração, pai. Por favor, deixa Deus converter o seu coração, mãe. Por favor, deixa Deus converter o seu coração, pais. Por favor, deixa Deus converter o seu coração, filhos. Honra o teu pai e tua mãe, filho. Deus quer converter o seu lar. Vamos orar. Senhor, obrigado. Que semana maravilhosa. Tua palavra é aberta e nós conhecemos os teus propósitos e os teus planos para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Viu que é sério? Então compartilha. Compartilha essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.